Esses filtros são filtros bem usados, mas muito diferentes dos outros que nós falamos até agora, né? Esses filtros são filtros diópters, né? E vem da palavra dioptria, que na verdade é uma unidade quantitativa de quanto uma lente tem uma capacidade de refração. É praticamente como se fosse uma lente de contato, né? Eles funcionam, na verdade, como se fosse uma lupa, né, magnificadora, que faz você conseguir, ou na verdade diminuir a sua distância focal, né, de um objeto. Na verdade funciona como se fosse uma lente macro. Você consegue pegar uma lente convencional e transformar ela numa lente macro, né? Vocês podem ver aqui como ela funciona praticamente como se fosse uma lupa, né, gigantesca. Ela tem as suas gradações, essa daqui é uma 2, 1,5. Então, quanto mais forte, maior a capacidade a gente tem de se aproximar de um objeto, fazer um foco muito mais próximo, né? Então, a gente utiliza bastante isso em packshot, né, de publicidade, ou quando a gente tem que pegar algum plano de detalhe de algum objeto, ou de plantas também, e insetos é muito utilizado. Quando você tem uma gama alta de jogo de lentes, né, e você não tem uma lente com uma qualidade ótica tão boa, macro. Então você pode transformar uma outra lente numa lente macro, né? Então é muito interessante você ter essa carta na manga, você poder utilizar desses artifícios, desses filtros, né? Um dos cuidados que a gente tem que ter quando a gente trabalha com um diopter é quando a gente está trabalhando num plano mais fechado, e a gente quer abrir para um plano geral. Se a gente for fazer isso, a gente vai ter que retirar o filtro para daí poder fazer esse plano geral. Por quê? Como ele é como se fosse uma lupa, uma lente, ele acaba afetando na nossa profundidade de campo. Então, muitas vezes a gente não consegue atingir o foco no infinito ou em planos um pouco mais distantes, né? O filtro foi criado especificamente para você focar de perto. Quando a gente vai para fora, o ideal é você, para uma distância maior, retirar o filtro antes de fazer o seu plano, né? Esses filtros também são muito conhecidos como filtros close-up. E para poder utilizá-los, a gente usa uma gaveta, que é uma gaveta de matchbox, porque você pode ver que o formato dele é bem diferente, né? Ele é redondo, gigante e bem pesado. Então você tem que ter uma gaveta bem robusta para poder comportar. Então a gente coloca ele nesse adaptador aqui. E é legal você se certificar que está bem preso, porque é um filtro bem pesado, então se você não atarrachar bem aqui o clip-on do filtro, você corre o risco de cair. E agora vocês conseguem ver melhor aqui, ó, que ele já está com o recorte, né, da máscara do Matchbox. E esses filtros aqui são os filtros full, porque você pode ver que ele tem um diâmetro inteiro, né? Mas existe uma variação bem interessante desses filtros que trazem vários efeitos diferentes, do qual a gente vai falar na próxima aula.